Graça e paz, meus queridos, uma boa noite a todos. Estamos juntos em mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista no bairro Goiá. É o mês da família e neste domingo nós estamos ainda mais alegres porque a nossa igreja completa 33 anos de organização. Isso mesmo, a família PIB Goiá completa 33 anos servindo ao Senhor. E eu quero iniciar esse culto, que é um culto de gratidão, porque é bom fazer parte da história desta igreja. Deus me concedeu esta honra de estar junto com os meus irmãos, celebrando o 33º aniversário desta igreja. E o Salmo 65, que trata de louvor e gratidão pelas bênçãos recebidas, é o que eu vou ler com você agora, do verso 1 ao verso 4, e diz assim: ó Deus, a ti se deve o louvor em votos em Sião. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todas as pessoas. Nossas culpas pesam contra nós, mas tu perdoarás nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti, para habitar em teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. E sempre que temos gratidão, sempre que estamos alegres, uma das coisas que nós fazemos e que é uma marca do povo de Deus é cantar louvores ao nosso trino e único Deus. Então, junte-se a nós e louve ao Senhor, declarando neste momento que você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
Graça e paz, irmãos. Que esses momentos que nós passaremos aqui, nós aqui no templo e você aí na sua casa, chame seus familiares, estejam todos juntos para adorarmos, glorificarmos o nome do Senhor, para juntos como família dedicarmos a nossa família ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial, onde nós podemos te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar contigo, de ouvir a tua voz. Te agradeço, Senhor, por cada família da nossa igreja, por cada um que nesse momento de dificuldade, Senhor Deus, que o Senhor esteja sustentando a cada um, dando a cada um entendimento, vontade de te buscar, alegria no seu coração, apesar de tudo aquilo de negativo que temos ouvido. Fica conosco, Senhor, fala o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor, da tua palavra. Sê com cada um que está aí na sua casa nesse momento, que em todo o tempo o Senhor esteja presente na vida de cada um de nós, no nome precioso de Jesus. Amém. Que os nossos lares sejam cheios de alegria, de canção e sobretudo de amor, de respeito mútuo, e que nós possamos buscar ao Senhor juntos. Vamos continuar adorando ao Senhor, que os nossos lares sejam cheios de alegria e canção. De alegria e
Bênção do nosso Deus, louvor, falando do nosso lar, da bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. E nesses 33 anos da primeira Igreja Batista no bairro Goiás, neste mês da família, isso é muito legal, que a nossa igreja, ela faz aniversário no mês da família. E uma das marcas de nossa igreja é justamente o ambiente familiar que nós temos, de alegria, de congraçamento, de proximidade, de compartilhamento. A PIB Goiás é assim. Se você ainda não conhece a primeira Igreja Batista no bairro Goiás, você precisa conhecer. E hoje eu quero compartilhar com os nossos irmãos uma palavra na qual eu quero fortalecer a nossa igreja, relembrar de alguns princípios que ela vive, que precisa continuar vivendo e principalmente potencializar cada um destes fundamentos que nós vamos observar aqui. Que a nossa igreja possa caminhar num pacto da sua membresia, num pacto de aliança com o nosso Deus. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Atos 2. E você vai acompanhar comigo a partir do versículo 42. É um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que ele vai fazer com que o coração da nossa igreja possa se aquecer ainda mais nestes tempos. Com 33 anos, esse coração pulsa com alegria. Leiamos então o texto. Atos 2, do verso 42 em diante. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais eram realizados através dos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia todos que iam sendo salvos. Que a palavra de Deus seja iluminada em nossas mentes pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós chegamos a estes últimos versículos aqui do capítulo 2 de Atos, coisas grandiosas já haviam acontecido no primeiro capítulo e neste capítulo 2. Havia uma dinâmica do surgimento da igreja. E essa dinâmica, ela começa a surgir logo após a ascensão de Jesus. Logo no capítulo 1, você vai ver que antes da ascensão de Jesus, ele com os seus discípulos os comissiona, ele mostra qual é a sua missão, na qual a igreja participará de levar a palavra, o evangelho aos confins da terra, em Jerusalém, Samaria, na Judéia, aos confins da terra. Essas são as últimas palavras de Jesus antes dele ascender aos céus. E já havia uma promessa de Jesus de que ele ascenderia aos céus, de que ele voltaria à destra do Pai, ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, mas que nós como igreja, lá os seus discípulos, os seus apóstolos, não ficariam sozinhos. Jesus anuncia que o Espírito Santo estaria com a igreja.
E nós vemos logo no início do capítulo 2, o Pentecostes, algo extraordinário, algo nunca visto na história, algo que, assim como a ressurreição de Cristo, como a morte de Cristo e a sua ressurreição aconteceram somente uma vez, Cristo morreu apenas uma vez, Cristo ressurgiu apenas uma vez, o Pentecostes aconteceu apenas uma vez como algo extraordinário. E aí, quando nós seguimos no texto, nós vemos o brilhante sermão de Pedro, o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentando Jesus, a obra de Jesus, a aprovação de Deus Pai sobre a vida de Jesus, ressuscitando Ele dentre os mortos. E nós vemos então que isso começa a impactar as pessoas que ouvem o discurso de Pedro, que ouvem a pregação de Pedro, e começam então a acontecer as primeiras conversões. Quando nós olhamos o verso 37, o texto nos diz: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso, ao ouvirem o discurso de Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí Pedro então traz aquela máxima do Evangelho, ao qual nós sempre devemos ter em nossa palavra, de confrontar as pessoas. Pregamos o Evangelho, apresentamos o Cristo que morreu, que ressuscitou, que nos redimiu, e então chamamos as pessoas ao arrependimento. E Pedro faz isso no verso 38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando há a transformação através do Evangelho, coisas maravilhosas começam a acontecer. E isto então no ajuntamento dos servos do Senhor, a igreja do Senhor, ali nova, e já vivendo coisas grandiosas da parte do próprio Deus, começa então a deixar claro alguns fundamentos que vão permeá-la por toda a história. E aí do verso 42 ao verso 47, nós podemos aqui ver muitas coisas que fazem parte do DNA da igreja, da realidade da igreja, mas eu quero destacar 5 coisas aqui. Eu quero destacar para vocês que nós conhecemos como igreja primitiva, que não era uma igreja perfeita. Muitas das vezes as pessoas colocam a igreja primitiva como uma igreja perfeita. Ela não era perfeita. O Senhor da igreja, esse sim é perfeito, mas não existe igreja perfeita. Mas a igreja pertence ao Senhor, e por pertencer ao Senhor, o poder de Deus se manifesta na igreja. E aqui nós podemos destacar, nestes primeiros momentos da igreja na história, palavra, alegria, comunhão, trabalho e oração. Perceba você, quem gosta de acróstico, né? Que quando eu digo palavra, alegria, comunhão, trabalho e oração, se eu fizer o acróstico dessas palavras, pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, eu formarei a palavra pacto. Isso hoje está na missão da nossa igreja, na visão da nossa igreja. Nossa igreja tem o pacto, alicerçado na palavra, na alegria, na comunhão, no trabalho e na oração. Por que a palavra? Perceba você que logo no verso 1, ele nos diz o seguinte: o médico amado Lucas, que escreveu Atos, ele registra assim no verso 42: e eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Hoje, nós, como primeira igreja batista no bairro Goiá, uma igreja filiada à Convenção Batista Goiana, à Convenção Batista Brasileira, traz na sua confissão de fé as Escrituras como única regra de fé e ordem. Se reconhece
como uma comunidade autônoma, alicerçada na palavra e na doutrina dos apóstolos. Então essa é uma primeira característica da igreja, uma igreja alicerçada na palavra. Nossa igreja tem amor pela palavra de Deus, e não pode ser diferente na vida de uma igreja, porque a palavra é o que vai nos dar a possibilidade de entendimento de tudo aquilo que Deus revela através do seu Espírito na vida da igreja. É na palavra que nós vamos entender os dons, é na palavra que nós vamos entender a missão, é na palavra que nós vamos entender por que somos igreja, é na palavra que nós vamos entender a história da redenção, é na palavra que nós vamos ter o conforto de que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. É na palavra que nós temos a convicção que nem a morte, nem a vida, nem o coronavírus e nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está firmado em Cristo. É a palavra que nos revela isso. E a palavra é algo no qual a igreja tem se baseado na história e que faz com que a igreja, mesmo depois de 2000 anos, permaneça firme, inabalável na presença do Senhor, porque ela está firmada e obediente à palavra de Deus. Um teólogo que eu gosto muito, João Calvino, disse o seguinte: que na igreja do Senhor não pode haver outro governo senão a palavra. Então entenda, o que governa a igreja não é o pastor, o que governa a igreja não é o seu conselho administrativo, o que governa a igreja não é o seu estatuto, o seu regimento interno, o que governa a igreja não é a assembleia, o que governa a igreja é a palavra de Deus, porque todas as decisões, seja do pastor, do conselho, da Assembleia Geral da Igreja, todas essas decisões devem ser com a mente de Cristo, e nós só alcançamos a mente de Cristo obedientes à palavra de Cristo, à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos. Então a nossa igreja, que já ama a palavra, precisa continuar amando esta palavra. Nós temos na tradição cristã sempre a colocação da palavra como um momento importante do culto. Por isso você, como cristão, valorize a leitura bíblica, valorize os sermões pregados na sua igreja, dedique-se ao estudo da palavra, assim como os nossos primeiros irmãos, eles perseveravam no ensino, e perseverar no ensino é manter-se ali, naquele caminho, buscando, desejando, desfrutando, sabendo que a palavra do Senhor é suficiente para nós, sabendo que a palavra de Deus é, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mesmo capítulo, Salmo 19, ele diz que as palavras do Senhor, elas são mais doces do que o mel, sugerindo para a gente o seguinte: coma a palavra, porque isso é bom, é delicioso, nos traz prazer. É tempo de perseverarmos na palavra de Deus e a amarmos a cada dia mais. E uma outra coisa que eu enxergo aqui, e que também é realidade da nossa igreja, eu enxergo no texto e é uma realidade da nossa igreja, é a alegria. A nossa igreja, a primeira igreja batista do bairro Goiá, é uma igreja alegre. Você que nos ouve, você que nos assiste, se você ainda não veio a essa igreja, você precisa vir, porque esta igreja é uma igreja alegre. E a alegria é algo que precisa estar presente na vida da igreja. Perceba você que lá no verso 46 diz que eles comiam com alegria e simplicidade de
coração. A alegria aparece aqui nesse texto de forma dinâmica, apontando para o ajuntamento. E a prova de que a igreja, ela caminha na doutrina dos apóstolos, é que a alegria, ela se apresenta a nós, principalmente através do ensino paulino, do apóstolo Paulo. Ele vai nos dizer o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa igreja é uma igreja de gente bonita, eu posso afirmar isso para vocês. Nesses 33 anos, esta comunidade é formada de gente bonita. Sabe por quê? Porque aqui tem gente alegre. E a palavra de Deus nos diz que a alegria traz beleza ao rosto. Por isso que só tem gente bonita aqui na PIB Goiás, só tem modelo e top model aqui, só tem gente bonita. Você tem que vir aqui para poder conferir isso. Uma igreja alegre. Uma igreja que é alegre, não por si só, mas porque serve a um Deus verdadeiro, a um Deus alegre. Uma igreja que segue a orientação do Espírito Santo de Deus. E um fruto do Espírito, o que faz parte do fruto do Espírito, é a alegria. Amor, paz, alegria. E se você quer viver a alegria de Cristo, saiba que essa igreja pode te ajudar. Saiba que essa igreja pode te dar o exemplo do que é a alegria. E aí, atrelado à alegria, há uma outra característica da igreja de Atos, que é presente na primeira igreja batista do bairro Goiás. É a comunhão. Palavra, alegria, comunhão. Essa igreja gosta de uma comunhão, como essa aqui do verso 46. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão, cortando a picanha, repartindo e distribuindo a fraldinha, a asinha de frango, com simplicidade e alegria. Servindo aquela galinhada preparada pelas nossas irmãs, aquele feijãozinho tropeiro maravilhoso. Essa igreja é uma igreja que gosta de repartir o pão. É uma igreja que gosta de estar junto. E quando eu falo isso, eu vou me lembrando de alguns dos nossos irmãos, né, que gostam demais disso. Às vezes, ao fim do culto, lá na nossa cantina, eu estou atendendo alguém aqui ao final do culto e o tempo passa, meia hora, 40 minutos, e eu saio daqui da minha sala, chego lá no nosso salão, o povo está lá, batendo papo, conversando, sorrindo. É a comunhão, a alegria, porque estão satisfeitos na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E é muito interessante, porque desde a minha chegada aqui nesta igreja há 2 anos, nós já recebemos algumas pessoas, cerca de 37 pessoas. E se você perguntar a cada uma delas por que elas estão aqui, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção delas na primeira igreja batista do bairro Goiás, elas vão dizer: poxa, foi a comunhão e a alegria do pessoal, a forma como nós fomos recebidos. É porque esta igreja está alicerçada na palavra, e ela vive uma alegria e uma comunhão que é fruto desse amor a Deus. E é por isso que isso impacta o coração das pessoas. E que continuemos sendo assim. Há uma outra coisa presente nessa igreja de Atos, e que eu quero desafiar cada vez mais a nossa igreja a nos envolvermos nisso.
A PIB Goiás não é uma igreja perfeita, e eu vou deixar isso claro para você. É uma igreja que ama a palavra, é uma igreja alegre, é uma igreja de comunhão, mas é uma igreja que precisa trabalhar mais. Nós somos uma igreja que precisamos trabalhar mais, e perceba que o trabalho é algo presente nesta igreja que nós amamos, de Atos 2. Perceba você que neles havia temor, que todos eles compartilhavam das coisas em comum, que vendiam suas propriedades e bem e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Sempre quando se fala de trabalho, é muito comum termos uma resistência, porque o trabalho foi atrelado a algo ruim, a sofrimento. Mas lembre-se você que quando Deus fez o homem, o trabalho foi uma bênção, um dos primeiros comissionamentos ao homem. O homem foi chamado a lavrar e cuidar do jardim. O homem foi chamado por Deus para dar nome aos seres vivos. Você está pensando que Adão andava nu, com a mão no bolso, sem fazer nada no paraíso? Não. Tinha trabalho, tinha dinâmica. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, é um Deus dinâmico. Lembra do que Jesus diz lá em João, aos que criticavam ele? Ele diz o seguinte: olha, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Nós fomos feitos para trabalhar. Com a entrada do pecado no mundo, o que aconteceu? Veio um sofrimento sobre o trabalho, que é do suor do teu rosto, ou seja, você vai fazer esforço, é que vai vir o teu pão. Mas na fé cristã, nós resgatamos o verdadeiro sentido do que é trabalho. Isso mesmo. Perceba você, e é muito comum, principalmente com os crentes mais antigos, quando se refere a alguma coisa que está acontecendo na igreja, ele diz o seguinte: olha, tem um trabalho de mulheres amanhã lá na minha igreja, vamos comigo? Olha, a igreja lá, a PIB Goiás, tem um trabalho abençoado com homens. Rapaz, você precisa ir lá com a gente. Com a igreja, o trabalho é algo esplendoroso, algo que satisfaz. Porque o trabalho está vinculado à pessoa do nosso Deus que trabalha. Não a etimologia da palavra trabalho, que vem aí do latim tripalium, né? O tripalho, que espeta, que faz sofrer. Não. O trabalho da igreja está ligado à alegria e à comunhão. O trabalho da igreja está ligado à vida. Assim como nós dizemos, olha, fulano entrou em trabalho de parto. É um trabalho que traz um sofrimento, mas que algo muito maravilhoso virá dele, vida. Por isso nós precisamos ter prazer em trabalhar. E a nossa igreja neste tempo precisa avançar. Nossa igreja precisa sair do comodismo de esperar que tudo venha do pastor, que tudo seja feito pelo pastor. Precisamos que os nossos organismos funcionem, que os nossos diáconos trabalhem mais, que os nossos homens sejam intrépidos, trabalhadores, que as nossas mulheres sejam mulheres de oração, de evangelismo, de ação social. Há pessoas que precisam de nós, há pessoas que precisam do nosso trabalho, a nossa comunidade, o nosso setor precisa do trabalho da primeira igreja batista no bairro Goiás, precisa que ela se assemelhe ao trabalho desta igreja a qual nós admiramos, de Atos 2, e que nós encontramos coisas nela que nós vivemos, mas também coisas que nós precisamos melhorar na nossa caminhada. Vamos trabalhar
Aí eu lembrei do cântico tradicional, né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Por que nós vamos trabalhar? Porque somos servos de Deus. Então, meu irmão, da primeira Igreja Batista do bairro Goiás, você que está alegre pelos nossos 33 anos, vamos trabalhar. Tem mais 33 anos pela frente, ou muito mais. Essa igreja precisa trabalhar, e trabalhar até a volta do Senhor, com alegria, com júbilo. E aí uma última coisa que eu quero falar com você, que é presente nesta igreja, e que nós precisamos cada vez mais desenvolver em nossa igreja. Veja, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos orar. Precisamos investir mais e mais em oração, minha igreja amada. Perceba você que a oração está aqui no verso 42, junto com o ensino, com a comunhão. Porque nós lemos a palavra orando, lemos a palavra. Vivemos a nossa comunhão através da oração, trabalhamos orando. Isso me fez lembrar até de uma frase do grande jurista Rui Barbosa, que disse certa vez o seguinte: fracassa quem trabalha e não ora, e fracassa quem ora e não trabalha. A oração e o trabalho juntos. Nós precisamos orar, nós precisamos investir mais e mais nessa disciplina. Eu tenho falado muito a respeito disso, principalmente neste ano. Nós vivemos aí a campanha de 40 dias de jejum e oração. Nós estamos vivendo aí uma ênfase no culto familiar, no culto doméstico, por ser o mês da família. Temos trabalhado a adoração familiar, e uma coisa importante na adoração familiar é a oração. A nossa igreja precisa orar, as pessoas precisam ter o desejo de orar, não somente em casa, não somente com a família, mas se reunir com outros irmãos e orar. O nosso culto de oração precisa ser um culto mais frequentado, porque o Senhor preparou a sua igreja para viver em comunhão com Ele, em obediência à palavra dEle, a alegria alicerçada na palavra dEle, em comunhão uns com os outros e com Ele, trabalhando para levar o evangelho a outras pessoas e orando para que essas coisas possam funcionar e que vidas possam ser alcançadas. Perceba você que esse trabalho se dava numa dinâmica de contribuição, de que eles vendiam as suas propriedades para repartir uns com os outros. Isso nos chama a atenção para a necessidade da nossa membresia ser uma membresia ativa nas suas contribuições, nas ofertas, fiéis nos dízimos, para que possamos avançar em outras frentes. Isso é muito importante. E assim, perceba que quando estes equilíbrios eles vão surgindo na vida da igreja, estes princípios, eles vão sendo trabalhados e amadurecidos na vida da igreja, percebemos que algo maravilhoso acontece. E este algo maravilhoso está aqui no verso 47. Veja o que nos diz o verso 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Nós estamos aqui neste lugar, meus irmãos, para receber os salvos, que são impactados por esta realidade da igreja do Senhor.
que a nossa igreja seja uma igreja pujante, que a nossa igreja seja uma igreja viva, que a nossa igreja seja uma igreja dinâmica e um local no qual o Senhor tenha prazer de acrescentar os santos. Isso é maravilhoso. E eu pergunto a você, membro da nossa igreja, você quer viver experiências extraordinárias como as que nós vemos registradas aqui no verso 43? Faça esse pacto com Deus e com a sua igreja. O pacto da palavra, da alegria, da comunhão, do trabalho e da oração. Saiba que nesses 33 anos Deus tem abençoado esta igreja. São muitos os testemunhos. Se nós já temos tantos testemunhos para contar desde a minha chegada aqui, anos. Pense você em quantos testemunhos nesses 33 anos e creia que poderemos dar testemunhos ainda maiores nos próximos 33 anos, sendo da vontade do Senhor. Nós somos uma família, corpo de Cristo. Amamos uns aos outros, amamos ao nosso Deus, ao Deus que é o Senhor de todas as coisas, poderoso, grandioso e maravilhoso. Então, meu irmão e minha irmã, busque estes princípios, viva este pacto da igreja cristã, viva este pacto da primeira igreja batista no bairro Goiás. Eu quero orar com você nesse momento. Faça essa oração comigo, você que está em casa. Senhor Deus, eu te louvo por fazer parte da primeira igreja batista do Goiás. Eu te louvo porque aprouve ao Senhor me salvar e me acrescentar aos santos do Senhor que ali estão. Que o Senhor me ajude a ser alguém compromissado com a sua palavra, alguém alegre e em comunhão com a minha comunidade, alguém que trabalhe e ore continuamente para exaltar o teu nome e servir ao Senhor através da minha igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelos 33 anos da primeira igreja batista no bairro Goiás, a minha igreja, igreja a qual eu amo. Que teu Espírito continue a ministrar os dons do Senhor sobre cada um dos membros da nossa igreja, em nome de Jesus, amém. E nós cantamos a Ti, ó Deus, que é o Senhor desta igreja, o Senhor de cada um de nós. Tu és o Deus e o teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as águas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração.
chegando ao fim dessa transmissão. Nós vamos terminar cantando o coro dessa canção, linda canção que todos nós amamos, e a última estrofe. E antes disso eu quero dizer para você o seguinte: que a nossa igreja continua viva. Em breve nós estaremos juntos aqui, reunidos para a glória de Deus. E com isso eu quero pedir a você que possa continuar firme no propósito da sua contribuição, dos dízimos e das ofertas. Você que tem a sua renda, louvado seja o Senhor na sua vida. Você que continua com o seu sustento, continue fiel ao Senhor, pois assim nós vamos poder ajudar aqueles que estão sem rendimento. Nestes dias nós temos aqui auxiliado as pessoas e assim precisamos continuar. Então, enquanto eu estou falando aqui, vai aparecer na tela para você os dados para que você possa fazer a sua contribuição. Você também pode entrar em contato com a secretaria da igreja. E eu quero fazer também um apelo principalmente para você que está vivendo alguma dificuldade neste tempo, para a compra de alimentos, escassez de recursos. Olha, entre em contato com os nossos diáconos, com a nossa secretaria, ok? A igreja está aqui disposta a te auxiliar, a te ajudar, em nome de Jesus. Porque é assim, repartimos o que temos uns com os outros. E aqueles que podem continuar contribuindo, o façam com alegria. Aqueles que podem contribuir mais, o façam para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, continue crendo e se fortalecendo nesse Deus que é o dono de todas as coisas. Tenha uma ótima semana, meu querido e minha querida. Graça e paz.